Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e, especialmente, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo vamos dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E é o seguinte, a gente vai falar aí sobre o jogo contra o Nova Iguaçu, ó, martelo batido, jogo que acontece na terça-feira lá em Brasília, no Mané Garrincha, confirmado aí mudança no meio-campo. E a gente vai falar aí sobre o mercado da bola e as oportunidades de mercado, várias atualizações para a gente passar aí para os amigos. Inclusive aí a situação aí de meio-campo aí do camisa 10, que é a mais badalada no momento. Você que não é inscrito aqui no canal, está chegando pela primeira vez, eu peço a gentileza, nos dê um voto de confiança, é de graça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora para o vídeo. Vamos falar aqui primeiro de Vasco da Gama e Nova Iguaçu, jogo que acontece aí às 21h10, com transmissão aí da Band, certo? O Vasco da Gama aí com alguns problemas com relação à escalação. Tudo indica aí que a gente não vai poder contar realmente com o Nenê, problema grave aí na panturrilha. Então, sendo assim, o Alex Teixeira assume a condição de titular. O Miranda deve permanecer como titular no lugar aí do Bambu. E para a gente finalizar aqui sobre a possível escalação. Zé Gabriel não vai viajar, certo? Está com problemas aí também médicos. O substituto natural seria o Rodrigo, só que o Rodrigo tomou o terceiro cartão amarelo na última partida. Então, tudo indica que vai ser a estreia aí de De Luca no time titular. O De Luca aí que foi contratado junto ao Bahia. Perfeito? Oportunidade aí para o garoto mostrar serviço. Bom, com relação à situação aí do mercado, uma semana que deve ser repleta de novidades aí para o torcedor Cruz Maltino. A gente já vai começar a semana aí tendo o anúncio aí do Manuel Capasso, que chega na terça-feira aqui no Brasil para poder fazer exames médicos. Teve uma evolução grandiosa aí no que tangencia a troca de documentos com o Atlético Tucumã, e essa semana o jogador chega aqui. Um reforço aí de peso, o Manuel Capasso. Como assim, Laureano? Haja vista os zagueiros que a gente tem hoje à disposição, que é o Bambu, o Miranda e o Ulisses. É titular e vai agregar muito. Bom, situação aí envolvendo volante aí. O Vasco ontem fez uma nota para poder dizer publicamente que não negocia com o jogador do São Paulo, o Gabriel Neves, tá? O Vasco comunicou que não tem negócio com o Gabriel Neves. Uma especulação que saiu ontem que o Vasco aí veio a público para poder desmentir. Situação que está dando o que falar aí nas redes sociais é de Santiago Reis, né? Jogador que estava praticamente acertado aí com o Vasco da Gama, o presidente do Huracan que estava aguardando aí uma proposta do Vasco, o Vasco demorou um pouco aí para poder mandar a proposta, o Flamengo entrou na jogada aí para tentar contratá-lo, indicativo aí, indicação
aí do ex-volante do Mulambo, o Mancuso, certo? Então, o Santiago Reis aí podendo não fechar com o Vasco da Gama, até porque tem uma proposta aí do Benfica para o meio do ano. Então, esse seria o momento aí do Vasco fechar com esse jogador. Internamente, no Vasco, entende-se que para jogar do lado do Jair, tem que ser um cara mais experiente. Acho o Santiago Reis aí um cara formidável, com altos números aí de desarme, apesar da pouca idade. E a gente sabe aí que o Vasco tem vários volantes à vista, tem dois jogadores aí que podem ser repatriados. O Souza, a gente tem dito aqui constantemente que só não vai jogar no Vasco no meio do ano se acontecer uma catástrofe. Só aguarda o contrato terminar lá com o Besiktas. A situação aí do Alan, o Alan está dando aquela forçada de barra aí para retornar ao Brasil. Já disse que quer ouvir uma proposta do Vasco da Gama. O Alan dispensa comentários, né? Jogou no Everton, jogou lá no Napoli, um belíssimo jogador que também faz a lateral direita. E o Vasco negocia com dois jogadores aí fora de série, né? Que é o Bruno Henrique, que foi oferecido ao Vasco da Gama, que joga lá no Al Ittihad, o Bruno Henrique que jogou no Corinthians, jogou também na equipe do Palmeiras, e o Alan Luiz, né? Esse aí já tem até situação já de valores, de salários, cerca aí de 700 mil reais. Então, estou explicando aqui o porquê que a situação a gente tomou conhecimento que o Vasco fez uma sondagem oficial aí pelo Igor Coronado, perfeito? Jogador lá do Al Ittihad, e não foi só o Vasco. Os quatro grandes de São Paulo, Fluminense e Botafogo, também procuraram aí informações sobre a situação do jogador. Meus amigos, e essa situação aí de cereja do bolo? Estou dizendo para vocês aqui sistematicamente. Jogador para chegar aí no meio do ano, certo? O Vasco não vai fazer investimento pesado aí, faltando aí poucos meses para a nova janela abrir, certo? E para finalizar, a situação de Lelê, tá? Martelo batido aí, certo? Tudo indica que vai ser jogador do Vasco, apesar de estão tentando aí valorizar o jogador, dizer aí que o Grupo City, o Dinamo de Kiev, que é o jogador, de repente a multa rescisória dele para clube do exterior aí ficou na casa de 6 milhões de euros, olha só, 33 milhões de reais, mas a verdade é que dirigentes aí do Itaboraí estiveram no CT Moacir Barbosa aí na última sexta-feira para poder conhecer aí as instalações do Vasco da Gama e rolou uma reunião. Então, se o Lelê não for vendido para nenhuma equipe aí, ele será emprestado ao Vasco da Gama. Certo, pessoal? Agradeço aí pela atenção. Deixa aí nos comentários aí. O atacante que indica está fechado aí com o Vascão da Gama.